E a gente vai conversar hoje de quando é o momento de eu procurar um psicólogo. Eu vou te falar, vou te dar a resposta, Rosane. Sempre. Verdade. Porque é melhor você cortar outras despesas na sua vida, mas manter o seu psicólogo, porque estar bem mentalmente vai te dar um ganho de vida, né, muito maior. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, quando que a gente tem que procurar um psicólogo? Quando a nossa rotina, né, o nosso dia a dia começa a ter algum problema. E quando é que nosso dia a dia não tem? Algo disfuncional, por exemplo, você trabalha, você precisa pegar um ônibus todo dia e de repente você começa a ficar com medo de andar de ônibus e aí começa a gastar dinheiro de Uber e quando vê, tá gastando salário no Uber para evitar pegar esse comportamento, né? No caso de fobia. Situações de agressividade no trânsito, né? Excesso de trabalho, pessoa que tem burnout, né, que é uma das doenças causadas pelo excesso de trabalho, insônia, angústia, autoestima baixa, né, baixa estima. O psicólogo ele não só serve para isso, mas é quem aplica testes, então diagnóstico de TDAH, de autismo, tá com alguma questão, não sabe se tem, procura um psicólogo. Por exemplo, pessoa que trabalha e precisa viajar de avião, né? Não tem medo de avião, ou então tem dificuldade de falar em público e precisa falar em público. Enfim, todas essas questões. Tudo, né? Você tem que andar psicólogo a tirar cola, mais ou menos. Sim, adolescente, né? Tá com dificuldade de se relacionar, então a gente ensina habilidades sociais também. Gente, é muito importante ter uma pessoa que trabalha, né, que está fora desse ambiente e que consegue ter um olhar, né, e te ajudar, porque às vezes você não consegue lidar com todas essas questões sozinha, né? Uma coisa que tem acontecido muito também é pessoas com insônia, porque não é nem insônia, passam a noite acordar pendurados no computador, né? TikTok, Instagram. Na verdade, isso é um vício, isso tem que ser tratado também. Não tem um equilíbrio, né? Exatamente. E tem outra coisa, Rosane, posso chamar assim? Sim, com intimidade? Claro. Rosane, que às vezes você precisa de um psicólogo para te ajudar a lidar com alguma pessoa que acha que não precisa de psicólogo. Vocês entenderam? Muito, acontece isso. Né? Porque para você lidar com aquilo também, porque às vezes uma pessoa que tá no teu ouvido, baixando a sua autoestima o tempo todo, se você não tiver uma ajuda para lidar com isso, você embarca, né, naquela situação e aí você fica doente. Adoece, exatamente. Né? Então, gente, eu acho que você precisa sim buscar ajuda, não tem esse papo, só louco que precisa, pelo contrário, sabe? Para evitar ficar louco de Exatamente, exatamente. Aqui também você pergunta, você trouxe, né? Como funciona esse tratamento, né? Então, dentro da psicologia tem várias correntes, né? Psicanálise, behaviorismo, gestalt, psicologia positiva, TCC, que eu trabalho, terapia de esquemas, enfim. TCC é terapia cognitivo-comportamental. E dentro dela tem algumas outras linhas, né? Abriu a cerveja aqui, você escutou? Uhum. Quem fez isso? Oh, meu Deus, essa hora? Eu não acredito. É água tônica, gente. Vai. Então, assim, varia muito como que é o tratamento em cada linha dessas. É importante que a pessoa tenha um mínimo de ideia do que acontece para ver o que ela se identifica mais, o profissional que ela se identifica mais. E o próprio profissional hoje já está, porque antigamente assim, a linha era muito fechada, né? Se eu sou psicanalista, eu sou só psicanalista, só vou seguir aquilo ali. Hoje não, hoje já a gente, tem uma técnica daquela outra ali que funciona e eu posso usar com o meu paciente, então a gente já faz isso também. Eu sou muito assim também, eu acredito muito, sabe? Só eu que sou perfeita, radicalismo eu não acredito, sabe? Graças a Deus isso abriu um pouco. Graças a Deus. E numa primeira sessão já é possível a gente ver um avanço? É incrível, mas sim. A primeira sessão a gente tenta recolher o máximo de informações do paciente.
E tenta perguntar sobre a família, padrões, Uma anamnese, pensamentos, né? sim, é para formar a anamnese. E às vezes, por exemplo, como é que a gente já percebe a mudança da primeira para a segunda sessão? Se é um paciente que tem ansiedade, a gente já passa uma psicoeducação para ele, a gente vai ensinar respiração, vai começar a dar as primeiras coisas que ele pode usar. Paciente com insônia, a gente já dá algumas técnicas e às vezes ele chega na segunda consulta falando, eu já fiquei melhor essa semana. Ai, que maravilha. É muito legal. Que legal, isso é Posso fazer uma gratificante. pergunta? Lógico, querida. Como é seu nome? Bruna. Bruna. A Bruna é a sua... Filha! Ah! A Bruna tá aparecendo? Tá. Então fala. Algumas pessoas elas chegam na primeira sessão, né, com receio de começar terapia por não saber exatamente como é o trabalho de um psicólogo. Como você faz para tratar essas situações? Olha, eu tento deixar a pessoa o mais tranquila possível, até quando chega no consultório, onde é que eu sento? Senta onde você quiser. Até se quiser sentar na minha cadeira, eu sento. Eu não tenho essa coisa. Bruna, não, troca sabe? comigo. Vem cá, você vai entrevistar. Olha que maravilha. Vai lá, senta lá, Bruna. Vambora, responde. Ai. E então assim, eu tento sempre. Aí quando a pessoa, às vezes a pessoa chega e fala, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Aí eu pergunto, por que você decidiu, eu vou ligar e procurar um psicólogo? A primeira coisa que passou na sua cabeça para você decidir isso. E a partir daí eu vou fazendo perguntas sobre a vida da pessoa e o que ela vai trazendo em cima do que ela vai falando. E aí eu vou trabalhando assim. Pode perguntar mais. Tá bom. Precisa de remédio na psicologia? Então, tem pacientes que já chegam encaminhados para o psiquiatra, então já chegam medicados e tudo. Tem pessoas que não precisam de medicação, a gente começa a aplicar as técnicas e vai funcionando super bem, então a gente não precisa adicionar medicação, né? A gente não adiciona, na verdade quem adiciona é o psiquiatra, então a gente encaminha, se for o caso. E tem pessoas que chegam dizendo que, eu fui na farmácia e procurei um remedinho natural, mas não está funcionando muito bem. E aí eu já falo, ai meu Deus, não faz isso, porque normalmente quando a pessoa já chega lá, chega com uma situação quase que crônica. E esse remedinho natural ele não vai funcionar, muito difícil dele funcionar, e às vezes retarda mais ainda o tratamento, né, a melhora. E tem pessoas que precisam sim de medicamento. Já aconteceu de ter paciente que é muito claro que ele precisa procurar um psiquiatra, mas ele tem muito preconceito com a medicação. Esse é o problema, preconceito. Muito. E assim, às vezes leva mais de ano na terapia, parado no mesmo ponto, eu quase que repetindo a mesma coisa, toda consulta até ele decidir que tá bom, vou procurar um psiquiatra. E eu sempre falo, né, com relação ao preconceito do remédio. O que eu escuto? Vou ficar babando, vou ficar broxa. Meu Deus, vou jura que ficar você com o olho escuta isso? arregalado. Escuto. Não acredito! Medo de ficar broxa dos homens é a coisa que eu mais Sério? escuto. Aliás, vamos trocar de novo, Bruno. Aliás, é isso que eu ia te falar. A maioria dos seus pacientes são mulheres ou homens? Olha, tem bastante, tem meio mais ou menos. É? Porque graças a Deus. Sim. Porque geralmente os homens acham que o problema é sempre da mulher, não é verdade? É verdade. Tô falando mentira? Não, tem bastante. Graças a Deus os homens estão mudando e isso é muito importante. Eu tenho homens assim com problema no casamento, então vão pra lá pra tentar achar uma solução, sabe? Até sozinhos mesmo, sem ser casados. Eu vou até dar um conselho pra vocês, gente. Até ficar broxa a gente aguenta. O importante é estar com a cabeça boa, né? Porque isso cura depois. Mas o que eu falo? Assim, há uns 20, 30 anos atrás, a medicação era muito diferente. Então os efeitos colaterais eram pesados, a gente começava, às vezes realmente passava muito mal. Hoje você tem medicamentos mais modernos, se você não se adapta em um, tem outro. Então, assim, é procurar o que dá, assim, custo-benefício. É isso. Sabe? Eu também Tem concordo. gente que prefere sofrer, ficar mal, não bota remédio na boca. Não dá, É gente. complicado. E é isso, olha, agora a gente, pra fechar, quanto tempo eu levo pra ter alta e o que acontece depois dessa alta? Então, o tempo é muito relativo. Eu tive pacientes que em 5 meses tiveram alta, tem pacientes que estão há 2 anos, eu não sei quando vai dar alta. Depende muito da pessoa, Você do acha problema. que tem uma certa dependência? Eu vejo muito isso, mas não comigo. Eu não gosto dessa questão assim. Psicólogo, ele não resolve problema. Ele vai te ajudar a pensar. Ele te ajuda a pensar.
E aí, essa dependência é quando o paciente está... eu vou perguntar primeiro o que ela acha. Né? Eu acho isso péssimo, péssimo. Eu adoro dar alta. Não, é isso. E, assim, o processo de alta não é, cheguei no consultório, tá bom, você tá ótimo, vai embora. Não, não é assim. É um processo que a gente vai vendo que ele vai começar a melhorar. É um desmame. Percebe, exatamente, é um desmame. Porque a gente começa a espaçar as sessões de 15 em 15, mês a mês. Tem casos, pode ser até uma vez no ano, vou lá te visitar para ver se tá tudo ok. Legal. Né? E a gente revê todo o tratamento, todas as ferramentas que a gente ensinou, para que ele siga sozinho e quando ele precisar de alguma coisa que ele aprendeu, ele vá lá. A gente tem uma pastinha. É o que vocês querem, que a pessoa consiga caminhar sozinha. Isso. É para isso que você está dando esse suporte. Sim, a gente tem uma pastinha que eu falo sempre, olha, guarda uma pastinha com todo o material. Acabou a terapia, tá com dúvida em alguma coisa, vai lá, olha tudo que você aprendeu, revê, usa. Né? Para não precisar de voltar por causa disso. Ó, gente, a minha mãe tá com 92 anos, um beijo, mãe. Ela começou a terapia esse ano. Uau. E ela, mãe, fala pra moça que você não vai poder ir essa segunda pra terapia. Não, eu não posso deixar de ir. Eu tô tão feliz porque ela reconheceu a importância de você ter uma pessoa te acompanhando, te ajudando até o momento que ela vai ter a alta. Não, e as pessoas mais velhas acham que eu já cheguei, não tem jeito, eu não vou mudar mais. Muda, gente. Muda. Você tem que estar aberto a essa mudança. Exatamente. Doutora Rosane, por favor, ela pegou meu papel, deu seus contatos? Então, o Instagram é @psirosane, com 2 N's, né, underline, psirosane, psi_rosane. O meu celular é 21 99 994 5234. E é isso, assim, tem outras coisas assim, mas acho que o principal... Não, mas a gente vai ter que ir conversando muito, né? Tá bom. Eu espero que você venha nos momentos em que eu estou. Eu agradeço muito, adoro conversar sobre esses assuntos. Bruna, muito obrigada. Já vi que a Bruna vai gostar dessa área de comunicação. Ela já faz. Você faz jornalismo? Olha só! Que dia que você nasceu? 12 de abril. 12, tá explicado, gente. Ela é o número 3, eu sou numeróloga, porque durante a pandemia eu virei numeróloga. E uma pessoa que é 3, que nasce num dia como hoje, por exemplo, são pessoas muito energia, sol, comunicação, falam com poste. Eu, por exemplo, falo com poste. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Bruna. Venha sempre com a sua mãe. Rosane, obrigada. Foi um prazer te conhecer e poder levar esse conhecimento aí para todo mundo. Obrigada. Tchau.